Olá, sejam todos bem-vindos ao 4º episódio do podcast da Gama Imagem, essa clínica que está localizada no coração de Campina Grande, trazendo profissionais capacitados para realizar os seus exames por imagem. A gente já está na 4ª edição, sempre trazendo um assunto pertinente e, claro, aqui sempre comigo aqui na bancada, Dr. Rômulo Gama. E até já parabenizo o senhor por essa iniciativa, né? De maneira educativa, informativa. A gente está trazendo tanto conteúdo relevante, explicando de maneira didática aos seus pacientes. É uma satisfação transmitir de forma simples a educação em saúde, pois é um momento especial onde a gente conversa de forma harmônica com nossos clientes, com nossos seguidores, sobre assuntos importantes do dia a dia do médico, do nosso trabalho, dos nossos exames, para você entender um pouco mais dos exames em diagnóstico por imagem. E desmistificar também, né, doutor? Perder o medo, né? Perder o medo. É tudo tão rápido. Saber indolor, a importância. Simples de se fazer, rápido também, porque tudo que está por trás, tudo que é investido lá na Gama Imagem é justamente isso, né? Para dar conforto ao paciente e agilidade também nos seus diagnósticos, não é isso? Exatamente. Um ambiente harmônico, treinamento de equipe, inteligência artificial, maquinário moderno, para cuidar bem de você, cuidar bem da sua família, fazer o seu exame quando você precisa, para você usufruir do seu tempo com você e fazer um exame de qualidade da forma que você merece ser tratado. E antes da gente começar, queria evidenciar as redes sociais, né? A gente está lá no Instagram como @GamaImagemCG, no site, né, gamaimagem.com.br. Então, lá sempre um conteúdo atualizado para você tirar todas as suas dúvidas, marcar exames, né, agendar, fazer pagamento, tirar alguma dúvida com algum atendente, tá tudo lá ao seu alcance. No último episódio, no 3º episódio, a gente falou sobre desintometria óssea, não é verdade? Exatamente. A gente explicou aqui, trouxe dúvidas que, na verdade, eu me coloquei, né, no lugar do paciente, tirando aquelas principais dúvidas, né, doutor? Que é importante, né, a gente saber quais são as dúvidas, quem conhece esse exame, para que serve, quais são as dificuldades, quais são os cuidados. Ele vai me ajudar em quê a cuidar da minha saúde? E hoje, dando continuidade à nossa sequência de conteúdo, a gente vai falar sobre ultrassom, né, doutor? Sobre esses exames de ultrassom, o que é que seria, né? Já vou lhe dar a palavra. Um exame muito utilizado no dia a dia, acessibilidade, ele depende muito de alguns fatores, né? Experiência do profissional de saúde em relação à realização do ultrassom. Então, ponto número 1, quando você for fazer um ultrassom, o médico pedir um ultrassom para você, procure realmente um profissional habilitado, né, que tenha experiência e tenha o RQE, que é o Registro de Qualificação daquela especialidade, para poder fazer um exame de qualidade com você, e procure uma clínica habilitada no Conselho Regional de Medicina do seu estado, que lhe ofereça segurança em fazer o seu exame de forma adequada. Muito bem pontuado, o senhor falou, porque isso vai poder comprometer ou não, né, aquela questão ali da validade do exame, né? Então, é muito importante essas pontuações que o senhor fez. Mas, para a gente começar, doutor Rômulo, eu queria saber como foi a evolução da ultrassom nos últimos anos, né? Um exame antigo, a ultrassom? Exatamente. O ultrassom não é um exame antigo, ela começou há menos de 100 anos, então já tem um tempinho, mas os primórdios do ultrassom começou lá antes de Cristo, 540 anos antes de Cristo, quando Pitágoras inventou um aparelho chamado sonômetro, que ele queria estudar o som das músicas. Então, a ideia vem de longe. Nossa. Depois, o Isaac Newton começou a estudar a propagação do som do ar. Depois veio o Lázaro, estudando no século XVI o sistema sonar dos morcegos, como é que eles desviavam dos obstáculos sem enxergar. Posteriormente veio o Johann Doppler, que estudou o efeito das luzes, e
Posteriormente, foi muito utilizado no exame Doppler, que a gente vê hoje em dia no estudo dos vasos, das tromboses. E aí veio o estudo dos cristais com os irmãos Curie, que também estão relacionados ao estudo da radiação. Uhum. Então, a partir dali, mais atualmente, o ultrassom vem sendo utilizado na medicina, né? Em 1940, surgiu o primeiro uso do ultrassom na medicina, onde utilizava para estudos tumorais. Posteriormente, chegou no Brasil na década de 70. Então, o ultrassom no Brasil, a partir de 1970, vem sendo utilizado e cada vez mais vem evoluindo a utilização com aparelhos modernos, softwares que nos dão alta resolução de imagem, imagens 3D e 4D, que vamos conversar hoje sobre essas imagens, e ultrassom cada vez oferecendo mais informações, sendo mais utilizado no nosso dia a dia. Então, quais são esses exames de ultrassom mais solicitados, né? E por que que os médicos passam tanto ultrassom, né? Até mais do que todos os outros exames que a gente já vem conversando aqui nessa bancada, a ultrassom, eu acho que ela é a queridinha, né? Mas por quê? Porque quais são esses principais exames que os médicos geralmente solicitam ultrassom? O ultrassom tem uma grande vantagem, ele não tem radiação ionizante. Então, por não utilizar raio-x, ele pode ser usado indiscriminadamente. Porém, tem que ter uma indicação precisa. O ultrassom foi um dos exames que mais evoluiu no decorrer do tempo, pois ele é utilizado na ginecologia e obstetrícia, com os estudos do feto, da saúde da mulher, utilização do estudo dos ovários, do útero, desde a adolescência, a idade fértil, após menopausa, para avaliação e pesquisa do câncer endométrio, dos cânceres ovários, que é um câncer muito silencioso, e por isso a importância da utilização do ultrassom nessa avaliação. Ele é utilizado na medicina interna, avaliando a saúde do nosso fígado, rim, baço, bexiga. Ele é utilizado na avaliação das doenças vasculares, quando há uma pesquisa e utilização do Doppler. Foi muito utilizado na época do Covid para ver se tem algum grau de trombose vascular, para ver placas nas nossas carótidas. Então, o ultrassom ele tem uma gama oferta de utilização, mas ele deve ser bem utilizado, bem indicado para realmente não haver um desperdício e uma perda da valorização do método. Tudo isso que o senhor falou ressalta muito essa questão da prevenção, né? Isso e do monitoramento. Então, por isso que talvez também esteja associado a essa questão também, né, da solicitação muito dos médicos, né? Então, ele é muito utilizado para prevenção. Para né? Prevenção. Então, a gente ainda tem uma situação onde os homens fazem poucos exames preventivos. Então, as mulheres estão de parabéns. Elas são maioria no nosso consultório, no nosso dia a dia, pois elas realmente cuidam da saúde muito mais do que nós homens, né? E me coloco até no lugar nessa situação que a gente tem que realmente visitar mais o médico, se necessário for fazer exames complementares, exames laboratoriais, mas primeiro, nos dá de presente no nosso mês de aniversário a nossa avaliação médica. E a partir dali começa a nossa prevenção, com exames laboratoriais e exames de imagem, caso seja necessário, porque serão sempre complementares. O médico deve, eu ensino isso aos meus alunos de medicina, o médico deve saber escutar, deve tocar o paciente, deve conversar com o paciente, porque ali está a maioria dos diagnósticos. O ultrassom, ele é muito útil em algumas doenças silenciosas. A gente passou aqui agora sobre o câncer de ovário, o câncer do pâncreas. Então, são doenças que podem inicialmente não demonstrar nenhum achado clínico. E elas, no decorrer da doença, quando já aparece um achado clínico, a doença já está num estadio avançado. Então, ultrassom transvaginal, uma mulher que já iniciou sua atividade sexual e ela deve fazer anualmente ou no máximo a cada 2 anos ultrassom transvaginal. Por qual motivo? Para fazer a avaliação da saúde ovariana, saúde uterina. Ultrassom abdominal,
os médicos solicitam a cada ano para ver como está a sua saúde hepática, a sua saúde renal, porque os exames complementares de imagem, junto com os exames laboratoriais, vão mostrar ao médico um panorama, mas isso deve ser sempre auditado e avaliado a necessidade paciente a paciente, pois existe uma estatística em relação a tais doenças aparecem em determinada faixa etária, outras doenças em determinada outra faixa etária. Então, a gente tem que ter cuidado para os exames complementares não perderem o valor pela má utilização. Uhum. E aí, como tudo vem avançando bastante, né, sobre essa questão dos tipos de ultrassom, né? Tem os convencionais e tem aqueles 3D, 4D. Acredito até que ficou um pouco mais famoso, né? Quando as mulheres grávidas queriam ver o rostinho lá do seu bebê e procurava um médico ou uma clínica que pudesse realizar aquele 4D, né? Acho que era o 4D que mostrava ali o rostinho. Esses exames, eles também estão cada vez mais acessíveis e também qual é a diferença, né? Do convencional para o 3D, para 4D, para quem não está entendendo o que eu estou falando. Excelente pergunta, Heloísa. O ultrassom convencional é o que a gente chama 2D. Ele é utilizado na maioria das áreas da nossa medicina interna, ginecologia, obstetrícia. Ele, na maioria das vezes, é suficiente para o diagnóstico, né? Ultrassom 3D e 4D, ele evoluiu muito na ginecologia e obstetrícia, principalmente na obstetrícia propriamente dita. Vamos dizer, ele vai ser necessário para o diagnóstico? Pontuamos. Não necessariamente. Ele pode ajudar, ele vem ajudando muito. Qual a diferença entre 3D e 4D? Ele é utilizado para avaliação do feto, avaliação da morfologia fetal. Ele consegue visualizar o rosto do bebê, os membros do bebê, a parte neurológica do bebê, órgãos internos do bebê, como é que está o coração, os rins, de forma tridimensional. Então, ele consegue dar muitas informações úteis. A diferença do 3D e 4D é que o 3D são imagens estáticas. Então, eu consigo fazer e mostrar para a mamãe como é o nariz do bebê, a boquinha do bebê. E o 4D, ela me dá imagens dinâmicas. Então, aquela imagem tridimensional, eu consigo ver em tempo real o bebê se movimentando dentro do útero da mamãe. Ele é útil? Maravilhoso. Eu tenho que considerar a saúde da mãe, a saúde do feto e a indicação do 3D e do 4D. Ele é muito útil para eu fazer diagnósticos precoces de malformações fetais. Então, o lábio leporino, por exemplo. O lábio leporino é uma malformação do lábio do bebê. Um não fechamento, não formação adequada do lábio do bebê. Que é a parte superior. A parte superior. Então, o 3D e 4D, principalmente o 3D, né? E o 4D pode mostrar também isso, vai analisar aquela malformação e, em algumas situações, ele pode já fazer um planejamento daquele tratamento, ou mesmo intraútero, ou fora do útero, logo após o nascimento. Então, já ajuda nesse planejamento quando o médico utiliza o 3D e o 4D na obstetrícia para diagnosticar de forma real e em tempo real aquela malformação para fazer um planejamento. Hoje em dia, existe muito os tratamentos intraúteros de malformações da coluna vertebral do bebê. Então, foi feito um diagnóstico de uma medula presa, que é uma malformação da medula espinhal que pode prejudicar a funcionalidade intestinal, vesical daquele bebê. E quanto mais cedo ela for tratada, né, as espinhas bífidas, os disrafismos espinhais, menor quantidade de problemas, né, essa criança vai ter no decorrer do desenvolvimento dela. Então, hoje os neurocirurgiões já estão operando intraútero. Imagine a situação, a vantagem dessa cirurgia. Então, o 3D e 4D na obstetrícia, ele avançou muito.
para um diagnóstico mais precoce, para um planejamento até intraútero, trazendo menores danos ao desenvolvimento locomotor, desenvolvimento intestinal daquela criança que foi feito um diagnóstico precoce. Por quê? Porque ela vai responder melhor ao tratamento pós-operatório. Doutor, e mesmo a ultrassom, né, sendo um exame bastante conhecido, né, bastante solicitado, ainda existem muitos mitos e verdades que permeiam esse universo da ultrassom, que, por exemplo, chega um paciente ainda dizendo coisas absurdas sobre ultrassom, coisas assim, de onde essa pessoa tirou isso? Quem foi que ele disse que a ultrassom é isso ou aquilo? Tem muitas coisas, ainda fake news, digamos assim, ligadas à ultrassom? Existem, infelizmente existem, né, as mal informações. Por exemplo, o uso da radiação no ultrassom. O uso... eu não devo fazer quantas ultrassons eu posso fazer. Indeterminados, não tem problema, não tem radiação ionizante. O único bom senso, realmente, como eu devo utilizar esse método complementar para o benefício do paciente, para não perder a vantagem do ultrassom e não cair, não ser utilizado de forma indiscriminada. Porque... importante, eu friso bem, o ultrassom deve ser realizado por profissional habilitado, por profissional treinado, para poder dar credibilidade ao método. E aí, a gente também, né, nesse exame de ultrassom, o profissional, ele também pode e deve, né, servir para acompanhar muitas doenças crônicas, como o senhor já falou, né? Não só descobertas, de repente, de algum tumor, algum cisto, alguma coisa nesse sentido, mas esse acompanhamento também rotineiro de doenças crônicas, né? Como doenças hepáticas, doenças renais, também é comum que esse paciente ele venha sendo acompanhado com esse exame de ultrassom. Sim, porque o ultrassom ele me ajuda muito na análise das estruturas. Ele deve ser direcionado, por isso o ultrassom do abdômen superior analisa determinados órgãos, o ultrassom do abdômen total outros. O ultrassom musculoesquelético ele é muito utilizado por ser um exame dinâmico para avaliação das desordens das nossas articulações, as tendinites, as bursites. Ele é um exame muito utilizado na ortopedia, na reumatologia, o uso do Doppler para os processos inflamatórios. Então, são doenças crônicas que elas vão ser ajudadas no decorrer do tratamento com o ultrassom, porque o ultrassom vai poder dizer e afirmar se o tratamento está evoluindo de forma correta, se está tendo algum benefício no tratamento, para o médico decidir qual o melhor tratamento para aquela inflamação, qual o melhor tratamento para aquele nódulo, definir biópsias. Então, o ultrassom é muito utilizado como um ajudante para localizar aquele nódulo mamário e, através do agulhamento, da biópsia mamária, tirar fragmentos e fazer uma análise anatopatológica. O ultrassom ele é muito útil para tentar diagnosticar um nódulo benigno do nódulo maligno pelas características do nódulo. Então, o ultrassom tireoide hoje em dia é muito difundido, porque eu consigo tentar dizer qual o nódulo que deve ser biopsiado entre vários nódulos da tireoide. E aí, no segundo momento, direcionar qual nódulo eu vou fazer a PAF. A PAF é a punção aspirativa por agulha fina, onde a gente usa o ultrassom para tentar direcionar o melhor local de agulhamento e retirada de células daquele nódulo, para a partir dali, do resultado citológico, que é o estudo laboratorial, no laboratório de anatomia patológica, que vai definir se eu tenho um nódulo maligno ou se eu tenho um nódulo benigno e tomar as devidas precauções. Então, o ultrassom é um exame muito bem difundido, muito acessível e ele encurta caminhos. O ultrassom é muito utilizado nas emergências médicas, o ultrassom é muito utilizado nos consultórios médicos, pois hoje há uma grande facilidade na obtenção e na realização desses exames.
Em relação à diferenciação ou comparação mesmo de outros exames de imagem, como, por exemplo, a ressonância magnética, né, também a tomografia computadorizada, até que a gente já viu aqui, existem utilizações específicas para esses 3 tipos de exame específico, né, doutor? Existem, por exemplo, um avanço enorme do ultrassom na área dermatológica, na área da beleza, na área da estética, onde o ultrassom ele pode fazer um planejamento antes de você fazer o procedimento estético, para evitar complicações. A gente consegue fazer um planejamento da face e definir, aqui passa um vaso, aqui passa um nervo, qual o melhor local para eu colocar esse implante, qual o melhor local para eu fazer esse procedimento estético, para evitar complicações. Então, hoje uma área que avançou bastante nisso, o ultrassom dermatológico. Ultrassom hepático para avaliação do fígado. Antes precisava, muitas vezes, biópsia hepática para analisar se aquele fígado tinha ou não fibrose hepática, para aí começar o tratamento medicamentoso e muitas vezes aguardar a fila de espera para um transplante hepático. Hoje, com o ultrassom, a gente vai falar daqui a pouco, existe um software que a gente consegue identificar a dureza do fígado. Qual o grau de fibrose hepática que aquele fígado tem sem a biópsia. E aí, com esses dados, ele já consegue autorização para receber a medicação e começar o tratamento para aquela fibrose hepática que ele tem em curso e encurtar caminhos. Muito bom. Aqui na nossa tela, né, a gente está mostrando aqui, né, o senhor até falou, chamou a atenção para os homens, a gente tem um mês aí do Novembro Azul, que também faz com que eles alertem para fazer os exames de rotina. Aqui tem também até a questão da ultrassonografia da próstata, né? Aqui a mulher começando aqui a fazer um exame, ali acredito que seja na parte da tireoide, né? Exatamente. Então, hoje estamos no mês de Novembro Azul, né? Então, já convido todos os homens a cuidarem da sua saúde, fazerem seus exames. O ultrassom abdominal, ele me ajuda muito na avaliação do volume da próstata. Ainda bem que a grande maioria das doenças da próstata são benignas, a maior parte é por hipertrofia benigna da próstata, mas nós temos que nos preocupar também com o câncer de próstata. Então, a ultrassom, ela me ajuda muito nisso. Hoje a ressonância, sem dúvida, melhorou essa acurácia, essa sensibilidade na detecção de nódulos, mas a gente não deve esquecer a acessibilidade do método. Então, o ultrassom abdominal e o ultrassom transretal da próstata tem seu valor no acompanhamento, na prevenção, no diagnóstico das doenças. Doutor, em relação a essa questão, né, do preparo, é mais simples ou tem algumas ultrassons que requer que o paciente, né, siga as recomendações de pré-exame? Os exames em medicina interna para avaliação fígado, vias biliares, estruturas abdominais, faz-se necessário um preparo para a véspera do exame, com medicações para diminuir a quantidade de fezes e gases em alças intestinais. Um dos maiores vilões do ultrassom é o gás, que dificulta a passagem do ultrassom, a chegada do som na estrutura que eu quero avaliar. E aí o ultrassom precisa, para melhorar a acurácia, a sensibilidade na realização do exame, a gente pede para o paciente fazer laxante e antiflatulante na véspera, hidratar-se e o jejum de pelo menos 6 horas antes da realização do exame. Por quê? Para estudar determinadas estruturas, como vesícula biliar, vias biliares. Eu preciso que a vesícula esteja repleta, cheia, para avaliar o interior, avaliando presença de cálculos, obstruções das vias biliares. O jejum também vai me ajudar na avaliação das estruturas do reto perítoneo, avaliação dos rins, né? A hidratação para beber água vai me avaliar a bexiga adequadamente. Então, o ultrassom, ele é um exame inicial, né? Muitas vezes eu detecto uma alteração
no ultrassom, e a partir dali ele vai para outros exames, que são o que a gente chama de alta complexidade, tomografia e ultrassom. Então, o ultrassom, como você mesmo falou, é um exame muito solicitado no início, para ver e ter um panorama inicial da saúde daquele cliente. A gente vai começando aqui a se dirigir para o final, mas eu ainda tenho aí cerca de 2 perguntas para fazer para o senhor. Uma delas, inclusive, que até o senhor já falou aqui anteriormente, sobre a importância da experiência e da qualificação desse profissional, e até eu acrescentaria até um pouco mais também, né? A responsabilidade de se fazer num local apropriado, que tenha profissionais capacitados, gabaritados, né? Equipamentos também de alta qualidade, porque tudo isso, né? Todo esse conjunto, ele pode influenciar no resultado final desse exame. Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração, né, doutor? Sem dúvida. Tudo começa quando você toma uma decisão. Cuidar da sua saúde. Então, qual o seu bem mais precioso? Já pensou sobre isso? Seu bem mais precioso é sua saúde. Então, procure um profissional habilitado, treinado, que tenha residência médica, que tenha o registro da sua residência junto ao Conselho Regional de Medicina do seu estado. Nós chamamos isso de RQE. Esse documento vai habilitar o paciente a trabalhar naquela determinada especialização médica. Depois disso, procure saber qual a clínica onde você faz o exame. Lá, você tem a segurança dos aparelhos, da equipe, da qualidade do exame, do material fornecido, do preparo para cuidar de você? Pense bem. Na Gama Imagem, você vai ter a certeza que você vai fazer um exame bem feito. Então, a gente precisa levar, com certeza, tudo isso em consideração, né, doutor? E aí, para a gente finalizar, eu gosto sempre de finalizar com essa pergunta do futuro, né? Nesse caso agora, da ultrassom, né? Então, assim, como é que o senhor vislumbra de novas tecnologias? O senhor já falou aí do 2D, já foi para o 3D, que já foi para o 4D. O senhor já falou o histórico, né? De como começou a história da ultrassom e onde é que vai parar, né? Ou então os próximos passos, como é que já estão essa questão da evolução desses tipos de exame de ultrassom? Se a gente parar para pensar que a ultrassonografia chegou no Brasil há 50 anos atrás, exatamente em 1974, onde a resolução das imagens e o tempo de exame eram infinitamente inferiores ao que a gente tem hoje, exames mais demorados, qualidade de imagem bem inferiores ao que temos hoje disponíveis, a gente pode vislumbrar que a ultrassonografia melhorou muito e permitiu um avanço fenomenal em relação ao diagnóstico por imagem. Antes, se precisava fazer radiografias da barriga da mãe para saber se era um filho ou uma gestação gemelar, de acordo com o tamanho abdominal. Imagine, hoje o ultrassom não tem essa necessidade. O ultrassom permite, através do 2D e 3D, detectar alterações mínimas, fazer planejamento para tratamento intraútero. Hoje, com ultrassom e softwares avançados, como elastografia, a gente consegue detectar a elasticidade dos tecidos e predizer se o nódulo tem mais potencial maligno ou benigno. Se aquele fígado tem um grau de fibrose avançado, que já precisa um tratamento precoce, um tratamento inicial, enquanto ele espera na fila para um transplante hepático. O ultrassom, através do Doppler, salva aquele paciente de perder um membro inferior devido a uma trombose, de prevenir um acidente vascular cerebral devido a uma oclusão de uma carótida, para agilizar o tratamento. Então, o ultrassom, ele avança cada vez mais, a tendência são as imagens melhorarem,
A acessibilidade do ultrassom em áreas mais remotas, né, como regiões do país que têm um acesso difícil, mas o ultrassom não vai lhe dar a humanização de um atendimento. Então, a máquina não vai tirar a humanização que o médico precisa ter na hora de lhe atender, de se colocar no seu lugar. Então, isso vai fazer o diferencial dos médicos atuais. Muito bom. E eu gosto sempre de reforçar, porque lá na Gama Imagem, né, que está localizada no coração de Campina Grande, deixa eu até reforçar aqui, Rua João da Silva Pimentel, número 391, bairro da Conceição, atende particular, atende Pix, cartão de crédito, também plano de saúde, posso dizer que quase todos os planos de saúde, né? Se não todos, né? Exatamente. Então, esses são os nossos planos que temos acessíveis na Gama Imagem. Você pode marcar o seu exame através do telefone, do nosso WhatsApp. Temos uma equipe pronta para te atender de segunda a sábado, das 7 às 18h20, para marcar o seu exame. Então, você está com um tempinho ali no horário do almoço, tem suas dúvidas, você pode entrar em contato com a nossa equipe de teleatendimento e, para realizar o seu exame, você pode fazê-lo de segunda a sexta, das 7 às 21 horas e sábados, das 7 às 18 horas. Então, você tem realmente uma equipe pronta para cuidar de você na Gama Imagem. E deixa eu reforçar aqui, né, o site e o Instagram. Então, no site gamaimagem.com.br você pode acessar, agendar também, né, algum exame. Você pode obter seus resultados também lá dos seus exames e também agendar, tirar dúvidas, né, tudo que você precisar. O Instagram, Gama Imagem CG, inclusive lá, doutor, está sempre presente, né? Sempre com vídeo, sempre dando dicas, sempre orientando e sempre educando, como a gente vem fazendo aqui nesses 4 últimos podcasts e vem muito mais aí, né, doutor? Então, no Instagram da Gama Imagem, faça sua pergunta, tire suas dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento e venha conhecer o serviço da Gama Imagem em Campina Grande, a clínica de diagnóstico por imagem, que chegou a Campina Grande para cuidar bem de você. E já é uma referência não só em Campina Grande, mas em toda a região, né? Então, todo mundo está lá pronto para lhe atender, profissionais qualificados e humanizados. A gente vai ficando por aqui. Lhe agradeço, viu, doutor, por mais bate-papo, que, na verdade, são sempre aulas. Lhe agradeço, aprendo muito e acredito que minhas dúvidas sejam as dúvidas dos seus pacientes, viu? Eu que agradeço o momento especial. A gente está aqui para ensinar e para aprender junto e educar. O segredo é uma boa educação, uma boa informação. Tire sempre suas dúvidas, faça seus exames, cuide da sua saúde. A Gama Imagem estará sempre ao seu lado. Então, a gente vai ficando por aqui e até a próxima edição do próximo Gama Imagem Podcast.